se eu te falar que a Bíblia tem um código secreto? Olá, tudo bem? Eu sou Renato, do Instituto Melhor de Nós. Vamos falar da Igreja e Lei, o mistério da unidade revelada. Lógico que a Bíblia, quando ela fala de mistérios, ela não está falando desse código secreto. Quando a Bíblia está falando de mistério, está tratando de outro tipo de assunto. Só que essa curiosidade, esse código secreto é algo muito interessante que eu acho que poucas pessoas sabem e eu gostaria de tratar isso com vocês agora. O texto que eu quero deixar com vocês está em Efésios, qual noutros séculos não foram manifestados aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios capítulo 3, no versículo 5. Quando a Bíblia está falando de mistérios aqui, o que tem que ficar muito bem claro é que ela está mostrando algo que não foi revelado ainda, algo que não foi trazido à tona, vamos dizer assim, algo que não foi revelado porque ainda não era necessário e agora se fez revelado para um benefício de toda a igreja. Então, quando a Bíblia ela coloca sempre mistérios, é nesse sentido, principalmente o Novo Testamento é um mistério que foi revelado agora para o benefício de toda a igreja. Por quê? Porque se fosse revelado antes, ninguém entenderia, porque alguma coisa ainda deveria acontecer. O que a Bíblia está falando, então, de mistérios e qual que é esse mistério que eu quero revelar para você? Seguinte, a Bíblia ela foi escrita em duas línguas principais. Ela foi escrita o Velho Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego. Alguma coisinha do Velho Testamento, algumas frases está lá no aramaico. Então, o hebraico ele tinha algumas particularidades. O que era isso? Por exemplo, ele não tinha vogais. O hebraico tinha apenas consoantes. O hebraico também não trazia números. Tá? Era só aqueles símbolos que representavam as letras e os números. Logo, quando você escrevia uma palavra, o que você estava fazendo? Você estava escrevendo uma palavra e, ao mesmo tempo, você estava escrevendo uma expressão numérica. Tá? Porque eram todos ligados, uma coisa era interligada à outra. Um certo cientista, uma vez, analisando essas coisas, entendeu o seguinte, que na Bíblia, então, ela tinha um certo código a ser decifrado. Tinha um código secreto, vamos dizer assim, mas ele não conseguia decifrar, porque ele via os números, ele via que formava uma potência, tinha algumas coisas que iam se interligando ali, mas ainda era pouco para ele fazer, por mais inteligente que ele fosse. Com o passar dos anos, a chegada do computador, o avanço da tecnologia, o que eles fizeram? Usaram as pesquisas desse cientista, aprimoraram agora com a ajuda do computador, conseguiram desenvolver um software que varresse esses números e então abriram o que eles chamam de código da Bíblia. Tá? Eu vou estar passando na tela para vocês verem aí os livros que já tem hoje publicado. Esses livros, eles não são livros evangélicos, não são livros teológicos, são livros científicos. Esse livro, ele vai fazer o quê? São códigos que as pessoas descobriram no Velho Testamento, varrendo passagem por passagem ali, e aí descobriram que dentro do Velho Testamento, o que tinha contido ali, escondido ali? A história da humanidade. Então, olha que interessante. O judeu pensava que Deus era só deles, que o Deus era o Deus de Israel. Tá? O judeu pensava que o Deus era o Deus de Israel. Os judeus pensavam que a salvação seria só para eles. Tanto é que eles não aceitaram Jesus até hoje. Quando a Bíblia foi aberta e esses códigos começaram a ser revelados, isso foi uma coisa que para o judeu foi muito forte. Porque o que eles entenderam? Agora a Bíblia, então, não é só nossa. Deus não é só o Deus de Israel, mas ele é o Deus de toda a humanidade. Porque dentro do código da Bíblia, o que se via ali dentro? Os acontecimentos de
toda a humanidade. Todos os grandes acontecimentos que teve na história, eles encontraram no código da Bíblia. Acontecimentos marcantes, fortes, acontecimentos um pouco mais fracos. Por exemplo, a morte da princesa Diana está lá. A forma como ela morreu está lá. Tá? Quem inventou a lâmpada está lá. Olha que coisa interessante. A Primeira Guerra Mundial está lá. A Segunda Guerra Mundial está lá. Tá? Tudo dentro do código da Bíblia. Só que eles não conseguem abrir os códigos, por exemplo, quando eles tentam ver o futuro. O código ele só é aberto para você ver as coisas que já aconteceram, não as que vão acontecer. Certa vez Jesus mesmo disse, próprias pedras clamarão. É lógico que tem uma arqueologia aí também, mas esse código da Bíblia é uma das formas das pedras estar clamando. Ou seja, para o povo judeu que não acreditava, não aceitava que Jesus ou que Deus era para o mundo, agora eles têm que entender. Deus de Israel também era o Deus de toda a humanidade. Isso por quê? Porque dentro do código da Bíblia, ou seja, dentro da Bíblia, dentro do Velho Testamento, estava ou está relatada a história de toda a humanidade ali dentro. Mas não é esse o contexto que Paulo deixa aqui para a gente. Não é esse o contexto quando ele fala de mistério. Nós temos que destacar aqui algumas ênfases para a gente entender bem isso aqui. Olha só, a primeira ênfase que a gente tem na história foi o período do Pai. O período do Pai foi a época em que a ênfase maior era de Deus Pai, onde Deus estava trazendo a lei para o povo. Naquele período, Deus falava diretamente com o povo, porque ali Deus estava preparando uma nação, para daquela nação vir Jesus, que seria o Salvador do mundo, porque o homem pecou lá no Éden, né? Ele foi expulso da eternidade e agora só através da morte de Jesus o homem poderia voltar. Na época, ou na ênfase de Deus, o propósito ali é preparar uma nação, um povo, para daquele povo trazer o seu filho ao mundo para que pudesse morrer pelos nossos pecados. A forma de Deus tratar, de Deus agir, era totalmente diferente do que nós vemos hoje, porque Deus estava ensinando. O Velho Testamento, a Torá, a lei, significa disciplina. Deus estava ensinando o povo. Muita gente, até hoje, o próprio judeu não entendeu que a Torá era uma disciplina, era uma educação. Queria ensinar, pensava que tinha que viver aquilo literalmente, né? Não, era um ensino, era uma instrução, que a gente pode ver isso em outras oportunidades. Então, ali era tratado, vamos dizer assim, mais rígido, era com mais rigor, né? Se a pessoa, por exemplo, pegasse na arca da aliança sem as orientações, a pessoa morreria, não podia pegar, se pegasse morria. Passa essa ênfase, vem a ênfase do Filho. Qual que foi a ênfase do Filho? Foi o período que Jesus esteve aqui na Terra. Nesse período, o povo estava sofrendo uma opressão romana, tinha acabado de passar por uma opressão grega, né? Então eles tinham uma influência grega sobre eles, e agora chega o povo romano e junta as duas sobre eles. E isso para o povo foi muito forte. E eles liam a Bíblia, eles liam as passagens do Velho Testamento que falava de quê? Falava de um Salvador que viria, falava de um libertador, e eles entendiam que esse libertador era para libertá-los daquela opressão, daquele momento ali. Então, quando Jesus vem como esse libertador. Mas ele não era o libertador do momento, ele era o libertador de Israel. Ele era o libertador do mundo. Não que ele libertar Israel daquele período para depois vir outras provações, outros problemas. Ele ia libertar Israel e o mundo do pecado, porque através da sua morte todos nós teríamos acesso à salvação novamente. Então isso foi uma ênfase muito difícil na época. Por quê? Porque as pessoas não aceitavam Jesus como Salvador, uma vez que eles não queriam aquele Salvador.
Era o que eles precisavam, mas não era o que eles queriam. Você já viu que na igreja hoje às vezes é assim? Às vezes você está na igreja e você está sofrendo, você está passando uma dificuldade, porque Deus ele vai te dar o que você precisa, não é o que você quer. E às vezes você fica triste porque você acha que tem que receber o que você quer, não o que você precisa. Deus sabe o que você precisa para viver. E você às vezes pensa que sabe o que você precisa para aquele momento. Vem então a próxima ênfase, que foi a ênfase do Espírito Santo. Na ênfase do Espírito Santo, Jesus já tinha morrido, subiu para a eternidade. Agora na eternidade, Jesus manda o seu Consolador, e o seu Consolador ele vai revelar os mistérios ocultos para a igreja. Quais eram esses mistérios? O mistério era que o Salvador era Jesus. O mistério da salvação era quem? Jesus. Agora, com o Espírito Santo na nossa vida, e sabendo que Jesus veio e morreu pelos nossos pecados, então eu posso agora entender toda a Bíblia. Tudo aquilo que era profecia, tudo aquilo que Deus usou os profetas no Velho Testamento para ensinar e que nem eles na época entendiam, agora eu consigo ler e entender. Agora para mim não é mais mistério. Agora para mim não é mais mistério. Não, agora para mim já está revelado. Por quê? Porque Jesus já subiu para o céu, Jesus já enviou o seu Consolador, tá? Então agora eu já consigo entender que todas aquelas profecias falavam que de Jesus e dos benefícios daquele que aceita Jesus no coração e pode herdar a vida eterna. Os mistérios da salvação, então, pois os mistérios revelados, ele vem para nós através da comunhão que nós temos com o Espírito Santo. Hoje o seu Espírito Santo, ele está sobre nós e nos concede essa bênção para que nós possamos ler a Bíblia e interpretar todas aquelas profecias. Não ficar vivendo ao pé da letra, seguindo aquelas coisas que nós sabemos que tinha um ensinamento profético. Só que às vezes, mesmo você sendo cheio do Espírito Santo, pode acontecer que você vai ler a Bíblia e não vai entender. Pode acontecer, principalmente se você for novo convertido, que você vai abrir a Bíblia lá em Números, por exemplo, e não vai entender quando a Bíblia está falando daquela contagem de povos, quando a Bíblia em outros livros vai falar de genealogia. Pode ser que você não vai entender. Ou ainda, pode acontecer de você ter um assunto que você quer pregar para a igreja, você quer levar para um irmão, para um amigo, você tem aquele assunto em mente. Você já sabe como fazer, como falar, você sabe o que você quer falar, vamos dizer assim. Você já sabe o texto que você vai usar como base, mas muitas vezes você não sabe unir os dois. Isso aí também não é errado acontecer, porque o Espírito Santo, ele vem sobre a nossa vida conforme você se entrega a Deus. Agora, o seu conhecimento vai partir da sua busca, você tem que buscar, né? E às vezes, nem sempre é fácil para a gente buscar. Então eu queria deixar para você aqui embaixo, na descrição, um curso que para mim hoje, ele é o melhor curso que tem para formar pregadores e servos do Senhor. Ele já ajudou milhares de pessoas a conseguir estar usando bem a palavra de Deus, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo, se você quiser, você dá uma olhadinha lá. Se você gostou do conteúdo também, eu peço que você possa estar se inscrevendo no canal para poder não estar perdendo nenhum dos próximos vídeos que nós vamos estar colocando aí.